Olá pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma live com os aprovados da Estratégia Concursos. Hoje nós vamos falar do super concurso ISS Rio de Janeiro, vamos bater um papo com o Lohan Lopes, aprovado em 30º lugar para o cargo de fiscal de rendas desse grande concurso, um dos maiores fiscos do Rio de Janeiro. É um prazer conversar com o 30º lugar, que é aluno do Estratégia Concursos, é aluno da Coruja. Nós vamos entender aí qual foi o processo dele de estudos, a sua trajetória de estudos. Muitos dos aprovados, inclusive o pódio, viu, pessoal, são nossos alunos. Gostaria mais uma vez de dar as boas-vindas para quem está chegando, aumentando aqui o número da nossa live. Não se esqueçam de fazer perguntas também, façam essa live aqui junto comigo enquanto a gente aguarda a solicitação do Lohan, e digam também de onde vocês são, qual lugar aí do Brasil vocês são, se estão estudando para concursos, se tem alguma meta em mente. Nós estamos aqui para fazer essa live juntos, tá bom? Então, vamos ver aqui as solicitações. Entender tudo aí do nosso aprovado, como que foi a reta final, rotina, né? Assuntos que interessam a todos sempre. Eu aceitei a solicitação. Mas não está indo. Vamos ver. Rio Branco, Acre. Muito bom. Bom, pessoal, eu estou tentando fazer aqui a solicitação, aceitar a solicitação com o Lohan, mas não está dividindo a nossa tela. Às vezes o Instagram ele dá esse problema mesmo. Ele faz esse bug aqui. E não sei como resolver isso. Eu vou fechar essa live rapidamente e volto daqui a pouco aqui, tá bom? Valeu, até daqui a pouco. Acho que agora foi, vamos ver. Agora foi. Lohan, tudo bem? Quase não deu certo. Em hora que eu fechei aqui, daí ele apareceu para dividir a nossa tela. Pois é, não estava enviando, agora foi. Tudo certo. Ah, que bom. Então, seja bem-vindo. Parabéns pela sua aprovação, né? Como eu falei aqui anteriormente, 30º lugar para fiscal de rendas do concurso ISS Rio. E a gente queria, então, conhecer você, né? Começar a nossa conversa. Por favor, se apresente para nós. Qual que é a sua idade? De onde você Então, é? Quem que é o meu nome é 30º Lohana, lugar? como você falou aí, eu tenho 33 anos, eu sou do Rio de Janeiro mesmo, então para mim é um privilégio, né, estar passando um concurso aqui da minha cidade. Estou muito feliz quanto a isso. E a minha trajetória, né, no mundo dos concursos começou bem cedo, né, quando eu tinha uns 14 anos, 14 para 15 anos, no Colégio Naval, né, em 2006. E aí fiz minha vida lá na Marinha, né? Cheguei até capitão-tenente. Quando eu comecei a... Na verdade, quando eu estava como segundo-tenente, eu comecei a estudar, né? Para a área fiscal mesmo. Eu queria sair por diversos motivos. E aí eu comecei a estudar e quando eu fui promovido a capitão, recém-promovido ali, eu fui chamado, né? No concurso de São Gonçalo, que atualmente eu sou auditor lá de São Gonçalo, né? E até então eu tinha até parado, né, de estudar já, né, desde 2018. Eu já estava com a vida estabilizada, né? E, e aí só que várias coisas aconteceram nesse meio tempo, né? Eu acho que é importante eu falar isso logo no início, né? Para todo mundo que está assistindo, né, todos os concurseiros que estão assistindo, entendo, né, que todos vão ter dificuldade, né? Não existe a situação perfeita, né? Se todo mundo esperar a situação perfeita para começar a estudar, ninguém nunca vai estudar, né? Então, o ano de 2022 foi o ano mais difícil da minha vida, né? Eu vinha estudando, eu vinha uma vida estável, né, em São Gonçalo e eu já havia me casado, né, em 2018. E nesse meio tempo, em ano passado, em 2022, né, a minha esposa veio a adoecer, né, em abril de 2022. E aí a gente não sabia o que que era e tal, veio o diagnóstico, ela estava com leucemia, né. E aí em julho, 3 meses depois, ela partiu, faleceu. E, e aí foi muito difícil para mim,
mim, né? Caiu meu mundo, né? Eu não sabia mais o que fazer, não tinha mais vontade de viver, né? E mas aí Deus foi começando a falar comigo, né? Me mostrando, né? Que tudo tem um propósito, né? Que a vida dela, a passagem dela na minha vida teve um propósito, né? E eu tô contando isso tudo por quê, né? Só para contextualizar aqui, né? Porque todos têm dificuldade, né? Até a pessoa que mora com os pais e estuda, né? Não trabalha ainda vai ter dificuldade. Todos têm dificuldade. E e aí nesse meio tempo, né? Ali mais ou menos em novembro, dezembro, outro banho de água fria, né? Lá no meu cargo atual, teve uma lei lá que prejudicou a carreira, e aí eu fiquei chateado, né? Já estava meio desmotivado e tal, não sabia mais o que fazer, e aí eu ouvi a notícia do ISS Rio, né? E eu pensei, poxa, é uma forma de um recomeço, né? Um recomeço, acho que essa é a verdadeira palavra, né? Eu estava pensando muito mais na aprovação, no recomeço. E aí, minha cabeça um turbilhão de coisas, né? Pensando no trabalho, pensando na minha perda, né? No luto ali. E aí eu, não, na real, não queria voltar a estudar. Eu não queria, e porque eu não tinha cabeça para isso. Mas aí eu pensei, olha, eu tenho duas opções. Ou eu me entrego e entro numa depressão, ou eu tento recomeçar, né? E aí eu vi o SSI como uma oportunidade. E aí então eu voltei a morar no Rio, né? Que eu morava em Maricá, que é um município vizinho de São Gonçalo. E aí todas as circunstâncias estavam, né, indicando que seria uma boa oportunidade para mim, para fazer ISS Rio. Eu já estava morando no Rio de novo, né? E queria recomeçar. E aos poucos, né? Deus foi trabalhando no meu coração, fui me recuperando ali e comecei, né? Foi assim que eu comecei a estudar, mais ou menos ali final de dezembro, né? De 2022, mas bem assim, mal, né? Estudando, pegando material ali, recomeçando, né? Tudo de novo. Tudo de novo não, né? Porque eu já tinha uma bagagem anterior, né? Desde a primeira vez que eu estudei. E, e assim começou, né? Aí em janeiro eu fiz uma viagem, não consegui estudar em janeiro direito. Comecei de fato mesmo em fevereiro, né? Foi mais ou menos assim que eu comecei. E desde então, de fevereiro até a data da prova, foram Olha, quantos no meses de total foi preparação? entre 7 e 8 meses, né? Eu conto 8 assim porque dezembro foi um mês assim que não rendeu muito, mas eu comecei em dezembro, né? De 2022. E aí teve a viagem de janeiro também, eu só voltei em fevereiro, basicamente, né? E aí mas eu tava assim, muito tempo parado, né? Então eu tava meio que enferrujado. Então, e eu pensei, poxa, eu tenho que voltar no ritmo, né? Porque eu abracei como objetivo mesmo, porque e tem um detalhe também, né? Eu cheguei até a pensar que isso poderia me prejudicar mais ainda. Eu falei, poxa, pode ser que eu entre em depressão de vez, só estudando, trancado no quarto, né? É, mas aí isso começou a me dar um objetivo na vida, né? E eu comecei a distrair minha cabeça realmente com o estudo. Por incrível que pareça, o estudo me distraía. Já tinha minha rotina ali estabelecida e eu já sabia o que tinha que fazer. Eu não ficava muito divagando, pensando muito na minha perda. É claro, foi muito difícil para mim. Não foi fácil estudar, né? Muitas vezes eu não queria, sentindo dor pela perda ali e tal. Mas eu não me via assim com outra escolha, né? Que eu queria recomeçar a vida. E, e aí eu me inscrevi no concurso da Receita Federal para pegar o ritmo de novo, né? O meu único objetivo de me inscrever na Receita era simplesmente pegar o ritmo de prova de novo. Eu não tinha nenhuma pretensão de passar nem nada. Eu pensei, se passar, é melhor, né? Mas pensei, poxa, dois meses ali não tem como, né? Mesmo já tendo uma bagagem. Estão perguntando ali, né, perda de que, né, eu falei no início, né, que eu perdi minha esposa ano passado, né? E aí eu encontrei no concurso uma forma ali de voltar, né, e recomeçar a vida. Aí fiz a prova da Receita, né? Por incrível que pareça, eu consegui fazer os mínimos, eu até fiquei surpreso, achei que nem ia fazer os mínimos, mas fiquei bem longe das vagas, né? E, e aí o meu objetivo foi cumprido, que era voltar ao ritmo, né? Voltei no ritmo, foi uma prova assim muito difícil, mas me deu um gás assim absurdo. Eu assisti muitas aulas do Reta Final, do A Hora da Verdade, né, do Estratégia. Isso foi muito importante para mim. Em pouco tempo ali eu peguei muita coisa, relembrei muita coisa, né? E as específicas eu não estudei basicamente, foi só por Reta Final ali.
né? Porque o meu objetivo era ISS Rio mesmo, eu já voltei focado no ISS Rio, né? E, e aí foi isso. Aí depois da prova da Receita eu já me senti muito mais assim, já no ritmo de novo e fui mantendo ali, né? A estratégia que eu bolei ali para a prova, que eu não tinha muito tempo, né? Eu tinha pouco tempo. E eu estava torcendo para o edital sair mais longe, né? E os boatos cada vez mais quentes. E, e aí, quando chegou em maio, quando saiu o edital, né? Né? Aquela coisa assim, eu fiquei meio assim, caramba, prova em setembro, né? Vamos tentar, né? Bom, Lohé, primeiramente, né, eu estou impressionada com a sua história, meus sentimentos pela sua perda e muito interessante também ver como você fez dessa perda um combustível, né? Eu imagino que não tenha sido fácil, mas você compartilhando essa história aqui acaba sendo um exemplo para tantas outras pessoas que passam pelo mesmo ou pelo similar, como você disse, não tem hora certa para começar a estudar, né? E eu já ouvi centenas de histórias de pessoas que foram aprovados sobre as mais diversas circunstâncias. E eu sempre admiro muito a garra que vocês têm para neutralizar talvez a mente e estudar e conseguir se concentrar. Então, parabéns também por compartilhar isso aqui com a gente, viu? E aí, enfim, o pessoal tá aqui comentando, tá te parabenizando, né, de alguma forma, perguntando qual que é o seu Instagram, enfim. E aí, dentro disso, né, você contou bastante aí como que foi o início dessa trajetória. Eu queria entender como que era a sua rotina de estudos, então. É uma dúvida que muitas pessoas têm, né? Você dividia Ah, entre, pelo que eu entendi, você ainda trabalhava nessa época lá na Marinha. Como que era essa organização uhum. de estudos e de ciclos de Então, estudos no seu dia a dia? nessa segunda vez agora, que eu voltei a estudar agora no concurso do ISS Rio, né? Eu já estava, já era do em São Gonçalo, eu sou atualmente, né? Então, como é que eu dividi minha rotina? Na verdade, foi, assim, a maneira mais simples, assim, de falar, mas também é difícil de cumprir, né? Todo o tempo livre que eu tinha, eu estudava, né? E, é claro, mesclando aí com lazer também, exercício físico. Então, basicamente, o que eu fazia? Estudo, trabalho, academia e igreja. Essa era a minha rotina, basicamente. Eu não abri mão de academia e nem da busca ao Senhor, porque, na verdade, Ele que tem me sustentado até aqui, não tem como eu, não falar nele, né? Porque Ele que me ajudou a chegar até aqui. Então, tenho tido várias experiências, né, com Deus, inclusive essa prova do ISS Rio, Deus falou muito comigo que era uma promessa, né, para mim, foi uma vitória nesse ano de 2023, né, depois do pior ano da minha vida, né. Mais para frente eu vou contar a experiência depois que foi, como é que foi a prova, né. Foi a prova mais difícil que eu já fiz na minha vida, eu não imaginava que eu ia conseguir passar, mas eu fui pela fé, né. Então, como eu já tinha estudado as matérias, né, as matérias na primeira vez que eu fui aprovado lá para São Gonçalo, eu não revi de novo as matérias, né? Eu tinha meus resumos aqui, eu peguei meus resumos e eu dividi a princípio pelas básicas, né? Tributário, administrativo, constitucional, as exatas, né? Assim, lógica, estatística e matemática financeira, português. Aí comecei com essas para, né, para voltar no ritmo. E o que eu fazia, né? Eu pegava meu resumo, primeiro tópico lá de tributário ali, meu resumo, rapidinho assim para relembrar as coisas, e depois já ia para questões. Já ia para as questões, porque eu já tinha a base, né? Não recomendo ninguém fazer isso de início, estudar só por questões, mas mas eu, mas como eu já tinha experiência, eu voltei, né, desse modo. Não tinha nem tempo de ler teoria de novo, na verdade. Então, o meu foco foi basicamente questões. Eu fiz questões até não aguentar mais. Até o último dia eu fiz questões. E, e também outra estratégia que eu adotei, que foi muito válida, né? Que eu não adotei da primeira vez lá que eu estudei, foi um resumo, não é nem bem resumo, né? É como se fosse que muitos falam por aí, caderno de erros, né? Naquele aplicativo OneNote, eu criei várias pastas, né? Divididas as matérias, tributário, constitucional, administrativo e tal. E dentro daquela matéria, eu abria subpastas, né? Com os tópicos. E aí, a questão que eu errava, ou a questão chave, né? A questão que tinha muito conceito ali, que era boa para revisar, eu copiava o link e jogava ali. E colocava algum comentário, escrevia algum comentário para depois na revisão eu conseguir pegar ela rápido ali e não errar mais o que eu estava errando, né?
E detalhe, como eu já sabia que a banca era FGV, só a questão da FGV, mais nenhuma outra banca. Aí fui assim, construindo esse meu Uhum. caderno de erros, né? Do zero, né? Na verdade, eu não tinha isso antes, eu comecei agora dessa vez, nesses 8 meses que eu falei. Aí fui lá, o primeiro tópico de tributário, fui indo até o final. O meu medo era não conseguir ir até o final da matéria, porque é muita coisa, né? Mesmo revisando, eu acho que teve matéria, acho que foi administrativo, se eu não me engano. Eu não consegui chegar nem até o final revisando, porque tinha muita coisa nova. Uma outra dificuldade que eu tive foi me atualizar. Teve a nova lei de licitações, né? A lei de improbidade, né? Que não é nova, mas mudou tudo praticamente. Então, meus resumos estavam muito desatualizados. E aí, às vezes, eu fazia questão, assim, de empresarial. Então, eu lembro que eu estava fazendo a questão de empresarial, aí era sobre voto plural, né? Aí eu dei como errada aquela alternativa, porque antes não podia voto plural, né? E aí, quando eu vi no comentário, não, era certo. Eu falei, caramba, o que aconteceu? Aí mudou tudo, agora pode voto plural. E essa foi a minha maior dificuldade, né? Me atualizar. Muita coisa no meu resumo já estava errado. E aí acabei baseando minhas revisões nesse material que eu fiz no OneNote, né? Então, minha revisão foi baseada nas questões que eu separava. E isso, para mim, foi muito eficiente. Eu nunca tinha estudado dessa forma, assim, de revisar dessa forma. Tipo assim, eu não relia meu resumo todo de novo. Né? Claro, coisas pontuais. Eu esqueci alguma coisa ali, eu vou e releio. Mas não assim, vou revisar lendo meu resumo. Não. Eu priorizei o estudo ativo. Né? Porque é o estudo ativo que vai te fazer gravar as coisas. Né? O estudo passivo já foi comprovado que não tem muita eficiência, né? Então, na minha revisão, o que eu fazia? Quero revisar, sei lá, crédito tributário. Ia lá na minha aba lá de crédito tributário, pegava as questões que eu separei e clicava no link, né? Ia fazendo as questões e vendo os comentários, a minha própria observação também. E assim ia. E eu via que rendia muito mais, porque eu ficava muito mais assim fresco na cabeça com os exemplos das questões, né? Então, a minha estratégia foi basicamente a outra coisa importante também que eu fiz foram os simulados. Eu fiz o simulado. Numa estratégia, se eu não me engano, foram 10 simulados, né? 10 rodadas de simulado. Não consegui fazer todos, né? Como eu falei, eu tinha pouco tempo. Então, eu fiz o máximo que eu consegui lá. E o simulado, assim, tem muita gente que é contra, né? Mas eu acho que foi muito válido para mim. E como eu fazia? Eu fazia num dia e no dia seguinte eu corrigia. Tirava o dia inteiro para corrigir. Né? Se você não corrigir, não adianta. Você tem que saber o que você errou. E eu ficava o dia inteiro com uma paciência. E isso era uma boa revisão para mim. Conseguia revisar muito bem ali vários tópicos. E o mais importante, além da revisão, que eu acho que é simular o dia da prova, né? Porque o concurso não é só conhecimento. Eu tenho certeza que muita gente com mais conhecimento que eu que passou. Então, são várias variáveis, né? Conhecimento, experiência de prova, a saúde. Se você ficar doente na véspera, você não vai bem na prova. Você dormir bem na véspera, né? A vontade de Deus também acima de tudo, né? E eu teve várias provas lá antes, né? Na primeira vez que eu estudei, que, que eu dormi mal, né? Por ansiedade, que eu não conseguia administrar o tempo, falta de experiência. E tinha o conhecimento para passar, mas não passei. Perguntaram ali, eu achei interessante a pergunta, né? A pontuação nos simulados. Isso era uma coisa importante que quase que eu esqueço de falar. Eu achei tão interessante assim fazer simulados que a minha nota da prova foi muito parecida com a de simulado, muito parecida. A P1 eu ficava ali em torno de 60 e poucos por cento e a P2 80 e pouco. E aí chegou na prova exatamente igual. Aí eu fiquei assim abismado, né? Falei, que incrível, né? Como o simulado é bom nesse ponto. E assim, eu consegui dividir meu tempo, né, entre as questões ali, a minha estratégia de prova. O simulado me ajudou para isso, para eu ver o que eu estava gastando mais tempo, o que eu, né, porque assim, tem questão que você sabe fazer, de exatos, por exemplo, tinha várias questões que eu sabia fazer, mas se eu fosse fazer, eu não ia fazer a prova toda, né, então eu tive que pular, você tem que deixar o ego de lado, né, quer passar, você não quer gabaritar nada, você quer passar, né, e pronto. Não quer, quero tirar 10 na matéria que eu sei. Não, você tem que fazer a prova e passar. Então, deixei várias questões que eu sabia de exatos que demoravam muito de lado. E depois teve uma até que eu voltei no final, né? E assim, milagres de Deus mesmo. Uma das coisas que, para mim, faltando segundos, eu acertei essa questão. Que foi tudo muito milimétrico, assim, né? Se eu errasse, sei lá, duas ou três questões, eu estaria fora das vagas. Então, por isso que eu digo assim que foi uma coisa de Deus mesmo, uma promessa de Deus mesmo. Né? E
E assim, aí o simulado, né, que eu tava falando, a minha nota foi muito parecida. E, e só que no dia da prova, né, tem um detalhe importante, a prova foi, a minha pontuação foi maior um pouco na prova, porque eu fiz uma preparação específica para a prova, né? O simulado eu chegava e fazia. Agora na prova não, na prova a semana final ali eu tirei para decorar as picuinhas, né? Fiz uns quadros lá, resumo assim bem rapidinho mesmo, né, sem perder tempo. É, depois eu respondo uma pergunta ali. Eu fui fazendo um quadro resumo ali com as picuinhas, né, de prazo, essas coisas. Tinha muita decoreba na P2, principalmente, Simples Nacional também. E aí, na reta final, ali na semana final, foi só revisando as picuinhas, picuinha, picuinha, para chegar no dia da prova, eu estar com meu conhecimento de curto prazo lá no pico, né? Porque curto prazo você esquece. Teve uma semana depois da prova, se me desse a prova para fazer de novo, eu não passaria, com certeza, né? Então, essa estratégia também é importante adotar, né? Você chegar ali de forma com que no dia da prova você esteja no pico do seu conhecimento, no auge, né? Então não adianta ficar aprendendo coisa nova, né? Você tem que pegar as picuinhas e decorar e as coisas mais importantes, né? Foi essa a minha estratégia. Perguntaram ali se foi PDF mais questões, né? Eu usei o PDF para as matérias específicas da P2, porque não tinha questões, né, tinha questões inéditas, né, de alguns sites de questões, mas só que do estratégia era múltipla escolha, e estavam muito bem formuladas as questões, né? Acho que foi até o da Rocha que falou, olha, não é possível que a prova de PAT não esteja aqui no que eu falei. E realmente, praticamente tudo assim, né, que ele botou nas questões, né, que foram muitas questões, eu fiz todas, assim, refiz as que eu errei, né, fui anotando. E de legislação também, né? Fiz muitas questões, muitas. Porque, assim, não adianta. Tá, tem que ler a teoria, isso é fato, tem que ler. Eu li a lei seca lá de Patti, por exemplo, e se não fizer as questões, eu ia esquecer tudo. As questões que me fez decorar, né? Memorizar. Então, a minha estratégia foi essa: fazer muitas questões de PDF, de Patti, né? De legislação, das específicas, e usar sistema de questões para as outras matérias que eu conseguia organizar melhor ali, né? Os filtros e tal. E uma coisa ou outra pontual, eu tirava uma dúvida ali no PDF, tal. Como eu falei, eu não tive tempo de ler a teoria de novo, né? Até TI também, que foi uma matéria que as provas que eu fiz lá atrás, acho que 50% era diferente. TI não deu tempo de ler teoria, eu fui por questões também. Era a única escolha que eu tinha, assim, não é o ideal, eu sei que não é o ideal, mas eu peguei as questões e fui fazendo um estudo reverso ali. O estudo reverso é meio sofrido, né? Porque ficam várias lacunas do conhecimento, mas também você contar com a vontade de Deus. E caiu exatamente o que eu tinha estudado. Até fui bem em TI, né? Se tivesse caído diferente das questões que eu fiz. Né? Sim. Lohan, e você comentou em um determinado momento que você queria compartilhar ali a sua execução de prova. Nessa última resposta, você acabou falando bastante aí de revisões, questões, de como você executou a prova, né? Mas tem algo que você queira compartilhar mais sobre isso, o É, dia da prova, dessa resolução? Tem então, alguma na estratégia para P1, compartilhar? eu, eu ia adotar uma estratégia, né? Eu ia começar por administrativo ali, mas depois eu acabei, né, mudando na hora ali, né? E comecei pelas matérias, por incrível que pareça, a matéria que eu menos dominava, que era a Afro e Economia. E no final foram matérias que me levantaram, né? Assim, que eu não imaginava. Muitas questões ali eu acertei, eu não sabia. Não sabia, assim. Claro, o que contou nesse caso foi muita experiência de prova também, né? Porque FGV, por exemplo, né? Uma questão lá de TI. Nem consegui ler de SQL. Era 1, 2, 3, né? Para ver quais que era o verdadeiro. Eu falei, 90% das questões da FGV, 1, 2, 3, todas são corretas. Marquei essa e era a resposta. Então, assim, outras questões, contabilidade totalmente fora do normal, assim, e não fiz quase nada com certeza, fiz uma ou duas com certeza, assim. E eu cheguei na prova, cheguei da P1, a prova foi aqui perto, né, que eu moro no Rio, eu voltei para casa, tomei um banho, almocei e estava bem arrasado, assim, saí da P1 arrasado, achando que nem tinha feito o mínimo, eu falei, nossa, acho que já era, já era. Mas eu tava com aquilo na cabeça, não, Deus me prometeu essa vitória, não é possível, não é possível. Né? De diversas formas ele falou comigo nos cultos, né? Em casa, orando sozinho e tal. Eu falei, não é possível. Aí, né, no meu quarto sozinho, cheguei a abrir a palavra, né? Abrir a Bíblia.
Aí Deus me deu essa palavra aqui, deixa eu compartilhar com vocês. Ezequiel 12:28 diz assim: Portanto, diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, não será mais adiada nenhuma das minhas palavras, e a palavra que falei se cumprirá, diz o Senhor Deus. Nossa, depois que eu li isso aqui, foi até o meu nome lá no ranking, no Olho na Vaga, Ezequiel 12:28. Aquilo me deu uma força, assim, falei, não, o Senhor prometeu, ele vai cumprir, eu não sei como, não sei como. Eu não acho que tenha feito o mínimo na P1, mas porque eu tava nem com vontade de fazer P2, sabe? Eu nem queria fazer P2. Mas eu falei, depois dessa palavra, né, fui assim, com todo o gás para P2, dei meu máximo lá, foi muito bem na P2. E quando eu fui corrigir, eu não acreditei, assim, eu achando, eram 120 pontos, né? Eu achando que não tinha feito nem a metade. Quando eu vi lá, várias questões assim que eu não fazia ideia, eu acertei, sabe? E fiquei com uns 70 e poucos pontos assim na P2, que foi o que me levantou minha nota, né? O que mais eliminou foi a P1, né? A P1, se eu não me engano, foi empresarial e civil que mais eliminou. Empresarial e civil, acho que eu fiz uma, com certeza, uma. Aí chegou lá na hora do resultado, acho que acertei 6 ou 5, alguma coisa assim. E eu pensei, não acredito, né? Deus prometeu, tá cumprindo, agora só falta o resultado, né? Então essa foi a experiência que eu queria compartilhar, assim, porque para mim não foi só uma aprovação, sabe? Foi um recomeço, uma promessa de Deus, sabe? Foi uma coisa assim que eu não imaginava. Ano passado, se alguém falasse, setembro do ano que vem você vai estar passando em SSI, não tá, sabe? Tá doido, né? Não é possível. Eu não imaginar assim, estudei muito. Desde a minha estratégia até o último segundo de prova, eu vi a mão de Deus ali, me guiando na minha estratégia de prova, né? Assim, eu não cheguei a fazer consultoria, né? Eu me organizei, né? Assim, pela experiência que eu tinha já de prova, né? E como seria uma coisa, assim, muito pessoal, né? Eu tava voltando a estudar e tal, eu não queria pegar as coisas do início de novo. Então, eu montei no Excel a mesma coisa, bem simples, assim, um ciclo de estudo, né? Controlando ali, né? Fiz uma planilha, né? Matéria, o que eu estudei, observações, e fui, assim, preenchendo a planilha ali, né? Para não me perder, para saber onde eu estava, e deu certo, né? Graças a Deus deu certo. Nossa, tô sem palavras até, viu? Enfim, foi maravilhoso aqui esse bate-papo com você. Essa live vai ficar salva aqui para quem chegou depois. Mas para a gente finalizar, gostaria que você desse uma dica de ouro para quem está Uhum, nos seguindo aqui junto com a gente. Algo que você considera que foi uma uhum. das coisas essenciais Assim, para eu sua acho que o aprovação? equilíbrio é fundamental, né? Como eu disse, não tem. Não é só o conhecimento que vai fazer você passar. É o conhecimento, a sua experiência, a sua saúde. Você tem que estar bem de saúde. Então, eu não aconselho você é, ficar sedentário, né? Eu não abri mão de exercício físico. Eu, até até a semana da prova eu fiz exercício físico, assim, assim, mas eu mudei um pouco de estratégia, né? Eu malhei, mas na última semana eu não fui na academia, eu fui só correr, para dar uma desestressada, né? Então, assim, não largar o exercício físico, o lazer também é importante, né? Você distrair a sua cabeça. Não adianta ficar de domingo a domingo estudando, sem parar, porque uma hora não vai aguentar mais, o cérebro não vai absorver mais, né? E, acima de tudo, confiar em Deus, né? Porque cada um tem seu tempo. Não é, assim, eu sei que tem muita gente já há um tempo estudando, mesmo já parece que nunca vai passar e tal, mas se não desistir, um dia vai chegar, né? Porque tudo é no tempo de Deus, né? Se você não passou agora, né, vai passar em outros, né? É só continuar que alguma hora essa hora vai chegar, né? A palavra de Deus fala, né, que tudo há um tempo certo, tudo há um propósito, um tempo determinado debaixo do céu. Então, Deus tem um propósito para cada um, né? Seja no Rio, seja, sei lá, no Mato Grosso, na Receita Federal. Então, né, é só ter calma, paciência e fazer, né, o dia a dia ali. A aprovação é construída aos poucos, não adianta querer furar a etapa, né? Tem teoria, exercício, revisão, né? Que um dia vai chegar a sua hora, né? Acho que esse é o recado principal e confiar em Deus. Confiar em Deus que é o mais importante e buscar orar também, que a oração tem poder. Nessa prova do SSI, eu vi isso de perto, né? A oração, né? O poder da oração, eu creio, né? E isso foi fundamental para mim, né?
Acho que é isso. Bom, Lohan, maravilhoso. Eu quero agradecer imensamente sua disponibilidade de compartilhar a sua história com a gente. O pessoal também está agradecendo aqui, falando que crê que a hora vai chegar. Em nome de Jesus. Muito bem. Maravilhoso, apesar das circunstâncias, inspirador. Isso faz de você esse guerreiro, tá bom? Você não está só. Lohan, quero agradecer sua participação a todos que nos acompanharam aqui. Como eu disse, a live vai ficar salva. Bom, a Júnia está perguntando qual Pode cargo? ir. Fiscal de rendas, viu, Júnia? Do Só uma ISS, última coisa, Rio de eu vi Janeiro. várias perguntas ali que eu Pode... não consegui responder também e tal. Se alguém quiser depois, pode mandar para mim no direct mesmo, qualquer coisa que é Lohan Como que eu underline vou... Molina. Lohan com H. Muito bem. Então, Lohan com Isso. H, Lohan underline Molina. Tá bem, pessoal? Muito Obrigado. obrigada. Até a próxima. Uma excelente semana para você e a todos que estão aqui Tchau, tchau. acompanhando. Tchau, tchau.